Qual é, Vitor Esteves na área para a gente fazer juntos um desafio chamado Code Challenge, beleza? Antes de mais nada, tudo que eu falar nesse vídeo vai ser da minha própria opinião, beleza? Então eu vou cagar a regra aqui o tempo todo, soltando muita coisa que, assim, vem muito mais de toda a minha experiência que eu tive do que livro, vídeo dos outros ou alguma coisa do tipo, beleza? Seguinte, gente, essa etapa agora do Code Challenge, ela é a segunda etapa de um processo de entrevistas que eu tenho feito. Esse Code Challenge vai ser em duas linguagens, então eu vou utilizar tanto a stack Express.js, que vai ser do Node, e também o Vue.js, beleza? Explicando um pouquinho de como foi esse processo, tudo iniciou com o processo de RH, então a primeira coisa que acontece é a gente bater um papo com o pessoal do RH. Esse papo foi em inglês, beleza? Eu não lembro de onde a pessoa era. Talvez Argentina, não tenho certeza, tá? Não tenho mesmo. Não sei se é Argentina, Itália, alguma coisa assim. E calhou que consegui passar pela primeira etapa, tá? Mais pra frente a gente bate esse papo aí mais voltado à língua, tá? Vocês vão ver que usar o inglês para trabalho não é das piores coisas do mundo, não. Dá pra gente usar sem ter grandes dores de cabeça. Mas isso é papo para outro vídeo, então vamos focar aqui em como vai ser a organização do Code Challenge, beleza? Até o final desse vídeo, eu quero pelo menos já ter todo o projeto estruturado, certo? A gente ainda não vai ver código, beleza? A gente vai primeiro bater um papo sobre como agir no Code Challenge, tá? Para vocês já ficarem ligados aí, que quando acontecer tanto em vaga gringa quanto em vaga aqui no Brasil também, tá? Vocês vão ver que vai dar para utilizar muito do que eu falar aqui nesse vídeo, beleza? Então, seguinte, como é que a coisa começa, hein? Primeiro vamos dar uma olhada no que chegou para mim, tá? Isso aqui é público, tá, galera? Se vocês acessarem esses dois links, vocês vão ver que dá para vocês acessarem normalmente, não tá como privado. Então, por isso que eu tô até jogando aqui como exemplo, tá? Essa aqui é uma das vagas no qual eu apliquei, beleza? A gente está no final do ano agora, de 2023. O mercado, no momento, está em freezing. Então, dificilmente vou conseguir pegar uma vaga nesse momento. Mas também, às vezes, né, nem esse é o intuito, não, tá? Vamos começar falando sobre isso. Para que fazer entrevistas, beleza, gente? Tem alguns motivos para isso, tá? Vamos pensar do lado nosso, que está se aplicando para as vagas, e também do lado da empresa que tem a vaga disponível, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre as motivações, né, que a gente tem para poder correr atrás de uma vaga, né? A primeira delas, obviamente, é você quer um emprego. Então, se você quer um emprego, você vai procurar vaga, você vai deixar seu LinkedIn ali mais atrativo para os headhunters, né, te acharem. Você vai se conectar com outras pessoas. Então, é um momento que você está procurando uma melhoria, talvez. Você quer sair de um emprego que para você não está mais fazendo sentido para ir para um outro, ou melhor ou pior, né? Isso aí só vai saber lá dentro, não vai ter como fugir disso. Ou também, às vezes, não, você está desempregado e quer procurar um emprego, não tem jeito, é isso, e você vai entrar na mesma luta aí de quem só está querendo uma melhoria ali, ou então uma mudança de cargo, certo? Um outro motivo que faz alguém procurar uma vaga seria o quê, né? É você se atualizar com o mercado. Então, eu conheço muito dev que, sei lá, tem 10 anos de casa já da mesma empresa. Acontece, é raro, mas acontece. Então, o desenvolvedor está 10 anos lá, está mega confortável, só que ele quer ver como é que está o mercado. Então, ele começa a se aplicar nas vagas para ver se o salário dele está compatível, para ver se ele precisa estudar mais alguma coisa caso dê algum problema, né? Porque problemas acontecem, pode acontecer um problema diretamente da empresa, sei lá, a empresa não conseguir mais budget, não conseguir mais grana para poder bancar o dev, ou a empresa fechar por algum motivo, se envolver em algum escândalo, ou o próprio dev mesmo, acontecer alguma coisa com ele, de maneira que ele não seja mais útil para a empresa e ele ser desligado. Então, momentos como esse, o desenvolvedor ele pode já ficar de olho. Tá? Eu estou falando de desenvolvedor aqui, mas a gente pode abrir isso aí para várias profissões, tá, gente? Mas aqui nosso papo é mais para dev mesmo, beleza? Então, esse dev aí, ele acaba que ele vai ficar de olho no mercado, então ele começa a fazer entrevistas, conversar com outras pessoas, se conectar, mesmo trampo, mesma coisa de quem está procurando emprego, tá? Mas às vezes a intenção dele não é nem passar para a vaga. Ele quer passar mais para poder saber se ele está nivelado ou não com o mercado. E tem outras alternativas também, uma delas é o desenvolvedor de ego, cara. Tem isso, tá? Isso existe muito. O que acontece? O dev, na maioria das vezes, pelo menos assim, com a minha experiência, tá?
o dev ele não é o cara que vai receber tapinha nas costas o tempo todo, não. Então, você pode criar uma melhoria dentro da ferramenta que você trabalha, como, por exemplo, sei lá, você trabalha na fintech e você criou do zero um antifraude. Então, você sozinho, desenvolvedor, criou um antifraude, tá? Isso faz com que a fintech ela deixe de gastar, né, uma grana com mensalidade para uns antifraudes, porque agora tem dentro de casa isso. Eu já vi acontecer, tá? Eu tô falando isso já com um exemplo real, não foi comigo, mas já vi acontecer, do desenvolvedor criar um antifraude para uma fintech e no final das contas o que ele recebeu foi um esporro porque demorou. Então ele recebeu a mensalidade, né, que era o salário dele, ele fez a ferramenta e ainda tomou um esporro porque demorou. E era assim, era um tipo de ferramenta que estava dando assim, não lucro, né, mas estava na margem dos 5, 6 dígitos aí, que a empresa deixou de pagar por mês, tá? Por causa de uma coisa que o desenvolvedor criou dentro de casa ali, criou dentro do hub de empresas que tinha dentro da fintech. E o que ele tomou? Um esporro, né? Esporro porque o prazo foi mais longo do que o esperado, né? Mas assim, o que o cara fez, com a experiência que eu tenho hoje, tá olhando pro que o desenvolvedor fez, realmente foi um negócio absurdamente gigante, tá? Para uma pessoa só, calha que aquilo ali foi muito grande mesmo, tá? E a empresa acabou que não valorizou isso. Então, o que acaba que acontece com a cabeça do dev no momento desse, né? O dev, querendo ou não, a gente é ser humano. Pode não parecer, na maioria das vezes, a gente meio que não é, tá? Mas a gente também é ser humano, né? Então acaba que a gente bota o nosso ego muito à prova. Então, bom, você quer receber um feedback, você quer receber um elogio, às vezes você quer saber como melhorar, mas essa informação não vem até você. E acaba que o que o desenvolvedor faz? Ele vai para o mercado procurar vaga, entendeu? Para alimentar o próprio ego, entendeu? Às vezes receber um e-mail dizendo que você passou para a vaga tal já é algo que, assim, para o desenvolvedor já é algo absurdamente alto, entendeu? Não é só o dinheiro que está envolvido ali, obviamente que tem dinheiro envolvido, tá? Mas às vezes ele só quer inflar um pouco o ego dele. Então ele começa a aplicar para um monte de vaga, certo? Começa a fazer essa luta de pessoas que vão começar a fazer um bid, né? Começar a fazer um leilão em cima dessa pessoa aí, desse desenvolvedor. E ele às vezes só quer estar ali. Ó, beleza, ó, tenho 6 empresas aqui que eu passei nas provas, eu posso escolher entre as 6, posso ficar onde eu tô, sacou? Mas para inflar o próprio ego, tá? Então aqui eu mostrei só 3 o porquê de você embarcar nessa de procurar emprego, tá? E agora vamos falar um pouquinho então sobre o Code Challenge, certo? A gente já passou por essa etapa do RH e chegou o momento então de fazer a prova, tá? O que eu tenho hoje aqui para mostrar para vocês é o seguinte: eu tô com esse Code Challenge aqui, tá? Ele é um Code Challenge da empresa chamada Trio, beleza? Eu não sei muito sobre essa empresa ainda, só fiz a entrevista mesmo. Eu, particularmente falando, não vou muito a fundo nesse tipo de coisa, tá? Eu tô num patamar que para mim o projeto é mais importante do que a própria empresa, então se eu tô na Google ou tô na padaria do Seu Zé, para mim é a mesma coisa, não muda nada, tá? Nome de empresa para mim e nada é a mesma coisa. Mas até então o que eu sei é que essa Trio ela é uma outsourcing, tá? Então ela é responsável em pegar você e colocar em projetos, beleza? É como se fosse a terceirização aqui no Brasil, beleza? É a mesma coisa. Então qual é a questão? Eu me inscrevi para lá, então eu tenho agora duas provinhas para fazer. Uma delas é a de Vue e a outra é a de Node, certo? Qual é a questão aqui? A questão é que me deram exatamente 10 dias para poder finalizar as duas provas, certo? Então a gente vai dar uma lida um pouquinho e eu vou mostrar para vocês como vocês vão se preparar também para quando acontecer de vocês tentarem procurar a vaga, certo? E saber como vocês vão agir, né? Qual é o primeiro, pelo menos os primeiros passos, beleza? Eu pedi para fazer back front, tá? Então eu vou tanto fazer a prova de Node quanto a prova de Vue. No momento atual, eu ainda não sei muita coisa, eu não parei para ler isso aqui ponto a ponto, não. Eu dei uma passada de olho, tá? Para saber se realmente eu tinha alguma informação aqui que fosse confidencial, mas pelo visto não, tá? São todas as informações que estão públicas na próprio site da Trio, tá? Então, quem tiver esse link aqui vai conseguir acessar normalmente, inclusive os repositórios que tem aqui abaixo, beleza? Vamos lá, vamos bater a boca aqui, vamos bater um pouquinho sobre o que esse projeto significa, né? É projeto de Vue,
É um Project Overview aqui, ele está falando que para você parar da pontura, eu não vou ler isso aqui, é só para dizer que você tem que fazer alguma coisa chamado Rent a Bike, tá? Deliverables. A gente precisa ter um GitHub privado, tá? Com a aplicação rodando no boilerplate. Então, o que isso significa? Provavelmente, quando eles falam que já tem um boilerplate, né, um provider de boilerplate, quer dizer que ele já tem uma configuração pré-montada e a gente tem que partir dali, tá? Então não é um projeto que a gente vai começar do zero. Então a gente precisa, vai meio que mexer no código legado, certo? Para fazer alguma alteração. Essa alteração vai estar no GitHub privado do candidato, então nesse caso aqui é meu, tá? Eu vou ter um GitHub que eu vou privar ele, já para não deixar pública as respostas daqui do desafio, tá? E como a intenção aqui vai ser mostrar para vocês, né, como que um dev se porta no momento de fazer o Code Challenge, tá? Então, eu vou enviar um repositório, que mais eu vou mostrar para vocês aqui vai ser praticamente outra coisa, tá? Então, vamos lá. Quais são as instruções, ó? Eu preciso criar um repositório privado no GitHub, tá? E importar one of the boilerplates, um dos boilerplates, tá? Então provavelmente teria que ter mais que um aqui. Vamos dar uma olhada depois. Pelo visto só tem um. Beleza. Desenvolver e entregar a solução de maneira que já esteja production ready, já esteja pronto para ir para produção, né? Abrindo um novo pull request on your repository, no repositório deles. Então eu tenho que abrir um pull request para eles, mostrando já a solução pronta para ir para a produção, certo? Adicionar esse usuário aqui como colaborador, criar um technical design para for your approach, né? Da forma que é mais para criar um designer técnico daquilo da nossa abordagem, né? Então, tenha certeza de incluir toda a análise do projeto, a estrutura de análise do projeto e compartilhe seus pensamentos, tá? Eu não faço a mínima ideia do que seja esse technical design aqui, tá? Gravar um vídeo com sua tela e sua câmera walking through, passando pela sua solução. Então, eu vou ter que codar, depois que eu terminar o projeto todo, eu vou mostrar ali, ó, fiz isso, fiz aquilo outro, beleza? Enviar o seu projeto respondendo todos os campos on challenge trio dev. Então eu devo ter que mandar aqui, ó, ready to become a trioneer. Eu acho que é aqui que eu vou ter que enviar o meu repositório, tá? Com o challenge, beleza? Eu vou ter 7 dias, sendo que eu conversei com o pessoal da RH, eles me deram 10, porque como vou fazer back e front simultaneamente, eles me deram um prazo a mais e estamos no final do ano, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então a gente vai fazer todo esse processo juntos, certo? O que nós temos aqui também? Temos o Get Started, você tem que estar, como é que é? You should be able to successfully rent a bike. Isso aqui é o goal, né? Onde a gente quer chegar. Você tem que estar habilitado, o sistema tem que estar pronto para poder alugar uma bicicleta usando essa feature que nós vamos criar, chamada New Bike Rent Feature, beleza? Qual é a tarefa? A gente tem que criar um aluguel, um componente de aluguel dentro desse lugar aqui, tá? Bike Detail Page. Tem um Figma que eu posso clicar nele, também está público. Esse aqui é o Figma do projeto, provavelmente esse projeto já está assim, tá? Mas tem algum componente que nós vamos colocar, provavelmente deve ser esse aqui. Eu não sei direito ainda, talvez tudo, não sei, tem que ver, eu não abri o projeto, não sei nada ainda, tá? Wherever the user picks a date range, não importa qual data que for selecionada, o sistema irá mostrar o final amount and fees, o valor total e as taxas. Feel free to use an external package. Ele falou que a gente pode ficar livre para poder usar um date picker externo, tá? Então provavelmente isso aqui não tá lá. A gente vai ter que criar esse date picker aqui. Não criar, né? Mas ou utilizar um externo, tá? Ou então criar um do zero. Pô, nem ferrando que a gente vai criar um do zero. Vamos lá. Wherever the user clicks em Add Booking button, the app rents a bike. Então, não importa. Wherever the user clicks on Add Booking. Deve ter algum botão aqui chamado Add Booking. Cadê? Esse aqui de baixo, beleza. Quando ele clicar ali,
né? O aplicativo vai fazer o aluguel da bike, da bicicleta, tá? Conectar a UI com os endpoints da API. Então aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais de back. Então uma das tarefas é a gente conectar o back-end ao front, certo? Você vai receber os endpoints para trabalhar, como que é? Para trabalhar e também o Figma. Veja abaixo. O que nós temos aqui? Ó, os resources. Nós temos a boilerplate. Aqui é o código, tá? A gente não vai ver hoje. Hoje vai ser mais um bate-papo mesmo. Vamos só bater um papo para ver o que nós vamos precisar fazer durante toda essa jornada aí juntos, tá? Então aqui temos o boilerplate, temos aqui um tal de Bike Rent API, tá? Que é a API, ela suporta, ela é uma multi-tenancy, certo? Onde cada candidato é considerado um tenant. Tenente, deixa eu ver o que é tenente, que eu também não sei não, deve ser um que é tenente. Um inquilino, locatário, rendeiro. Pô, rendeiro, bonitaço, gostei do rendeiro. Então vamos lá. Cada um é um rendeiro, beleza? Para usar essa API, você tem que criar um candidato e usar. Como é que é? Você tem que criar o seu candidato and user records. E também criar registros de usuário seguindo Candidate Creation and User Creation Sections. A seção de criação de candidato e também de usuário vista pela API, né? Você tem que ver na documentação da API. Put your candidate and user token inside the environment variables. Então ele está falando para a gente criar primeiro esse usuário e o candidato. A gente cria esses dois, né? Que vai ser o user token e o candidato. Com esses dois criados, a gente vai colocar isso dentro do env, tá? Dentro das variáveis do ambiente, beleza? Para entender mais, clique aqui, certo? Então tem mais um clique aqui para gente, que é o Notion. Deixa eu ver se ele está público, ó, tá público. Aqui ele está explicando como é que você faz a criação do usuário dentro de uma Heroku, tá? Provavelmente é gratuito. Então eles têm um servidorzinho lá esperando isso aqui. E nós temos no User Creation, cadê? A mesma coisa. Você passa o nome, e-mail e senha e ele te retorna, cadê? Tem um token? Isso aqui não, né? Devia ter um token em algum lugar, cadê o token? Você, aqui ó, você cria o candidato, você recebe nome, você cria o candidato com nome e e-mail, criado ou já existe. Ele vai ou criar ou ele vai retornar para você o selecionado, né? Então ele vai entregar para você o token. Aí esse token aqui é o que deve ser utilizado no nosso .env, certo? E provavelmente o ID também. Cadê? Tem algum ID aqui? Tem o ID. O ID do candidato junto com o token. E aqui é para a gente criar o nosso usuário lá dentro, certo? Beleza. A gente vai usar essa API aqui para criar o nosso usuário, certo? Então, dito isso, nós temos também a parte do back-end, tá? Não menos importante. O projeto aqui é alguma coisa que eu não vou ler. Nós temos aqui o deliverables, que é igualzinho. A instrução, se for olhar bem, é a mesma coisa, até um copy-paste, um Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. O Get Started aqui mudou uma coisinha, já está dizendo aqui para vocês, é bom lembrar, né? Então, primeiramente, se inscreva e deixa um like no canal, tá importante pra caramba aqui pro nosso trampo, beleza? E todo o restante aqui aparece ser bem parecido. Para back-end, o que muda? O que muda é que nós vamos ter uma lógica diferenciada, tá? Então, nós precisamos criar um endpoint para alugar a bicicleta, certo? Então, lá no front, a gente vai criar o componente de rent, né? Que vai ser o componente de aluguel. E aqui no back-end, nós vamos criar um endpoint, tá? Para poder fazer esse aluguel. Tem uma lógica lá dentro. A lógica é o bike rent fees, as taxas para poder fazer o aluguel da bicicleta são 15% de cada aluguel, tá? Então, sei lá, vou alugar a bicicleta, 15% é taxa, beleza? It's only possible to rent by days. Só é possível você fazer aluguel por dias. Eles não trabalham com horas. Isso quer dizer o seguinte, você fez o aluguel às 11h59 de um dia, entregou meia-noite e 30 do outro dia, tá? A gente vai ter que pensar em como a gente vai agir sobre isso, tá? Ainda não sei qual vai ser a resposta.
Não sei se seriam 2 dias de aluguel, porque teve o dia 1, que foi 11h59 de um dia, e tem o meia-noite 15 do outro dia. Então, para mim, na minha concepção aqui, eu entendo que são 2 dias, tá? É uma concepção que eu ainda não tenho certeza. A gente só está tirando ainda, por enquanto, informações, e durante o desenvolvimento que a gente vai entender direitinho. Todo o restante aqui é igual, a única diferença é que agora tem um Node.js boilerplate, então nós temos o boilerplate do Node, tá? Que é diferente do boilerplate do Vue, beleza? Tem o Figma, e aqui uma explicação técnica, tá? Explicando o que é esse Technical Design. Ele está dizendo que tem a documentação, que não deve conter código e só vai ter ali a ideia, né, de como resolver o problema, beleza? Então ele deu um exemplo aqui, a gente pode pegar isso como exemplo. É um Wordzinho, com algumas informações de quem você é, mas o que? Qual é o objetivo, background, o glossário das palavras que eu for utilizar. E aqui seriam as ideias. Então, eu tive a ideia de fazer isso dessa maneira, isso aqui daquela outra maneira. Então, aqui é mais para você compartilhar o pensamento, beleza? Então, pelo visto aqui já tem até alguns comentários desse que ele usou como exemplo. Ó. Então, esse aqui é um exemplo público do documento que eles criaram, tá? Que alguém criou no momento que foi fazer alguma disputa de vaga aqui dentro dessa empresa. Ou simplesmente eles criaram isso mesmo aí, mas para poder ter como exemplo, tá? Para as outras pessoas utilizarem também. Porque esse nome aqui para mim não é conhecido não. Technical Design não é algo que eu tenho de experiência no meu dia a dia. Beleza, galera? Passamos aqui o olho então nas duas documentações. E agora chegou a hora da gente bater mais um papinho aí, tá? Porque a gente tem que entender o que a empresa busca quando faz esse tipo de desafio, tá? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, ó. Quem é a pessoa que está lá do outro lado vendo essa prova, beleza? A gente já viu que já tem um código pronto, a gente precisa fazer uma melhoria nesse código pronto, tá? E fazer a entrega dessa melhoria lá para o pessoal via pull request, certo? Pensando nisso, na minha concepção, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pensar, ó, quem é que está lá do outro lado vendo essa prova, certo? Eu tenho algumas possibilidades nisso. Uma delas que é a que 99% das vezes acontece. É um desenvolvedor sênior que já está atolado de trabalho e tem alguém cobrando ele para ele ter que parar durante o dia, alguns minutos ou algumas horas do dia, para poder ficar vendo prova de candidato, certo? Nem sempre essa pessoa vai ser da sua equipe quando você entrar no projeto, tá? Geralmente é uma pessoa com uma alta senioridade, tá? Que consiga analisar um código e fazer, e falar, ó, beleza, esse cara se encaixa, esse cara não se encaixa, certo? Então, na minha concepção, é um cara que tá ralando muito, já tá ocupado pra caramba em cima disso, então assim, ele não vai conseguir dar muita atenção para essas nossas provas, certo? E ele quer tentar achar alguém que dê mais fit, que dê mais liga com o formato da empresa, beleza? Isso é o que mais vocês vão ver. Tem outras possibilidades também, que eu nunca vi, mas deve ter em algum lugar, que é a empresa que contrata pessoas só para ficar avaliando prova de candidato. Então, é possível, tá, que essa trio, eu não sei, tá, mas é possível, com muito baixa possibilidade disso, tá, mas é possível que tenha uma pessoa ou várias pessoas dentro dessa empresa que são contratadas só para ficar analisando o código, tá? É possível. Acho muito improvável, mas é possível, certo? Eu consigo ver essas duas possibilidades aí, beleza? Além de tudo, o que mais eu tenho que prestar atenção? Eu devo inventar muito, então assim, o que quer dizer inventar? Eu vou fazer algo muito fora da curva, que realmente a pessoa vai ter que parar um tempo para poder entender o que eu fiz, certo? Ou eu vou tentar jogar de maneira mais próxima daquilo que eles esperam. Como eu sei o que eles esperam? Por causa do boilerplate, certo? Boilerplate nada mais é do que um projeto já pré-configurado. Então eu vou olhar essa pré-configuração e eu vou tentar fazer meu código ficar mais próximo possível da forma que já está codado lá. Por que isso? Tá? O que eu estou entendendo dessa vaga, lendo essa documentação que eu mostrei para vocês, é a seguinte: eles não querem saber se você sabe ou não fazer o que está proposto aqui. Eles querem saber se você é adaptável, se você é uma pessoa que consegue se adaptar, certo? Rapidamente, porque
10 dias é um prazo curto para você se adaptar a um projeto e já botar uma melhoria ali dentro, tá? Dependendo do caso, obviamente. Então, assim, eles querem saber se você é adaptável e se você consegue fazer entregas rápidas, certo? De acordo com um planejamento que foi entregue. Então, nós recebemos, sei lá, umas 4 ou 5 linhas do que nós temos que fazer de fato, certo? E a partir daí, eles querem saber se a gente consegue entender com essas 4, 5 linhas, olhando o Figma, olhando a API, os endpoints da API, e a gente consegue atingir o objetivo que é proposto, que é a gente criar um rent bike, que é aluguel de bicicletas, certo? Dentro de um e-commerce, beleza? Na minha concepção é isso que eles querem. Então eles não querem que a gente invente ali. Esse aqui não é o momento para mostrar, eu sou brabo, eu sei codar, eu entendo tudo de tecnologia. Não, não é bem isso, tá? Esse tipo de prova, na minha concepção, tá? É para saber se você é adaptável ou não, certo? Toda a parte de se você sabe o que está fazendo ou não, vai ser mais para frente. Tenho certeza que vai ter mais umas 2 ou 3 entrevistas aí. Em algum momento eu vou ter que explicar também, além do vídeo, né, que eu vou ter que gravar, também vou ter que explicar para a pessoa lá, o entrevistador, certo? O que que eu tô fazendo, o que que eu fiz. Geralmente essa pessoa já vai ser um cara mais técnico e não, com certeza não é a mesma pessoa que viu meu código anteriormente, tá? De repente já é alguém da equipe mesmo. Que aí vai ser o momento que eles vão ver se realmente deu liga, certo? Se aí já é o Vitor pessoa, não é mais o programador, é ver se o Vitor como pessoa vai dar liga na equipe, beleza? Então é assim, né, galera? O que que a gente pode tirar já de experiência nisso aí? Não tem certo e nem errado, não tem, não tem. Então você vai ter a sua metodologia, tá? E essa tua metodologia de criação, certo? E manutenção, né? Então vai ser sua. Então, agora nós temos algumas possibilidades. A minha visão de mundo sobre esse projeto aqui é que eles querem ver o quão adaptável eu sou. Pode ser que vocês tenham alguma outra visão que vocês vão deixar aqui nos comentários, certo? Explicando qual é essa visão de vocês, que pode ser também, quer ver? Pode ser que, não, na verdade eles querem ver você inventando mesmo, você saindo da bolha, saindo do boilerplate, criando uma solução externa e agregando isso no código de maneira com que não quebre o legado, então não quebre o que já está dentro. Aí você pode propor melhorias, você pode dar um jeito, talvez fazer até uma pequena manutenção no código legado desse boilerplate, tá? É possível também, beleza? Mas na minha concepção não. Eles só estão querendo ver ali se você pega um legado e você consegue em pouco tempo já se adaptar a ele e conseguir propor as melhorias e atingir, né, o nível de entrega do projeto, beleza? É isso, galera, por esse vídeo é só. Então foi mais um bate-papo aí para a gente poder ter um kickstart para os próximos passos, para as nossas próximas etapas. E vão se preparando aí porque o próximo vídeo vai ser falando sobre o código. Então vai ser a hora de eu abrir o código, a gente vai abrir os 2 códigos ali e vamos debater um pouquinho para a gente ver o que que vale a gente assumir, tá, como verdade, para poder cair para dentro e o que que a gente pode talvez assim tirar um pouco o pé, né? Porque nem sempre no meio desse furacão de ideias que vão começar a surgir quando a gente vê o código, vão ser aplicáveis. Beleza? A gente vai bater esse papo junto aí. Vocês vão ver que vai ser uma trajetória bem interessante para que a gente consiga entregar para essa vaga aí tudo que for necessário. Beleza? Então, galera, vejo vocês no próximo vídeo.